Como é que você tem lidado com a escassez? E quando nós falamos sobre escassez, podemos estar sofrendo ela, como podemos estar observando a escassez à nossa volta. Em Gênesis, capítulo de número 43, o texto bíblico começa nos dizendo assim: a fome na terra continuava muito severa. E aqui fala da escassez de alimento. Mas eu quero chamar a sua atenção à escassez não só do alimento, mas de tantas outras coisas que muitas vezes afetam o ser humano, afeta a vida humana. Nós estamos vivendo em pleno século XXI. Pessoas hoje estão morrendo de fome, crianças estão desnutridas, e o que nós, seres humanos, cristãos, estamos fazendo diante de toda essa realidade? Chegamos no período das festas natalinas. Algumas instituições começam a distribuir cesta básica nesse período, mas a fome é todo dia. Então, eu quero chamar a sua atenção à vida de José. A vida de José que passou pela prisão, que passou pela cova, que passou pela escravidão e agora é governador do Egito. E como governador do Egito, ele continua sendo o quê? Fiel a Deus. E a sua fidelidade é demonstrada nas suas ações e nas suas atitudes. Então, quando eu olho para tudo o que está acontecendo, no capítulo 43 do livro de Gênesis, nós observamos que temos uma fome severa. O trigo acabou, as mesas estão vazias, a necessidade básica de alimento está batendo nas portas das pessoas. A escassez obriga pessoas a irem para o Egito, a buscarem no Egito saciar a sua fome. E essa mesma escassez que bateu a porta das pessoas, agora está batendo na porta da família de Jacó. A família de Jacó já tinha enviado seus filhos ao Egito para comprar uma porção de mantimento, mas acabou, a mesa está vazia. Então, eu posso até dizer o seguinte: enquanto na casa de Jacó havia insegurança, havia fome, na mesa de José havia fartura. Deus não permite que a escassez possa atingir os seus servos. Ao mesmo tempo, a escassez revela onde e em quem devemos depositar a nossa confiança. Pensando em tudo isso, então, nós vamos observar novamente José sendo um servo fiel. Afinal de contas, quem bate esquece, quem apanha, jamais. E aí, então, quando eu olho para essa situação, José acolhe os seus irmãos, eles não o reconhecem. Afinal de contas, foram 13 anos que se passaram e não passaria pelas ideias deles que José poderia ser agora o governador do Egito. Eles estavam olhando para um homem que estava se vestindo como um egípcio, que falava como um egípcio, mas que tinha uma experiência maravilhosa de perdão, e ele estava perdoando os seus irmãos. E ali, então, ele prepara um banquete delicioso, a mesa da provisão para os seus irmãos. Ele não oferece somente alimento, ele dá acolhimento, ele busca relacionamento. Um relacionamento que Deus, o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, preparou ele para vivenciar. Então, que lições nós podemos tirar no capítulo de número 43 do livro de Gênesis? Primeira, Deus continua no controle de todas as coisas, mesmo em tempo de escassez. A segunda lição, a fidelidade de hoje prepara você para vivenciar as vitórias do amanhã, porque o que Deus quer nos dar são bênçãos sem medidas, é vitórias que não poderemos contar. Antes de Deus fazer a restauração completa,
do relacionamento e a da vida de José, Deus continuou cuidando dele no silêncio. Quando nós confiamos no Senhor, ele prepara um banquete, uma mesa, mesmo que seja no meio do deserto. Então, vivencie as suas experiências grandiosas com Deus e que nesse dia, não se esqueça, é dia de provisão. E aí, então, divida aquilo que você tem, compartilhe o que você tem, e se você tiver muito, abençoe muitas pessoas, porque independente de qualquer coisa, quem nos dá todas as coisas é o Senhor, porque tudo pertence a Ele. Que o seu dia seja um dia debaixo da graça e da bondade do Senhor, e que nunca falte provisão na sua casa, que não haja escassez no meio da sua família. Fique com Deus.